Olá, eu sou a Every Leal e esse é o segundo vídeo da série Gestão do Tempo. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá depois para entender direitinho todos os conceitos que a gente vai trabalhar aqui. No primeiro vídeo, eu deixei para vocês um exercício que era, todo final do dia, anotar todas as atividades que você tinha realizado. Se você fez isso, você agora tem condições de analisar como é que você está gastando o seu tempo. A primeira análise que você vai fazer é verificar quanto tempo você está dedicando para as atividades remuneradas e para as atividades não remuneradas. No vídeo anterior eu expliquei direitinho esse conceito. Você também consegue analisar tudo aquilo que é importante para você e como que você está desperdiçando o seu tempo. Feito isso, você tem condições de passar para a próxima etapa, que é a que eu vou explicar hoje. Nós vamos trabalhar hoje com a matriz de gestão do tempo de Eisenhower, que foi o 34º presidente dos Estados Unidos. Apesar das pessoas chamarem ela de matriz de gestão do tempo, eu prefiro chamar de matriz de classificação do nosso tempo. Eisenhower criou um conceito que divide num quadrante todas as nossas atividades classificadas pelos critérios de urgência e de importância. Hoje eu vou explicar para vocês como usar esse quadrante para classificar as nossas atividades, para na semana que vem explicar como que a gente usa as ferramentas para fazer o gerenciamento do nosso tempo, distribuindo estas tarefas na nossa semana. Mas antes da gente começar a aplicar a matriz, é importante a gente saber quais são as atividades que a gente tem que classificar. E para isso eu vou usar o conceito que eu falei no vídeo passado dos tempos remunerados e tempos não remunerados. Usando esse conceito, a gente pode ver que a gente tem aqui, nos tempos não remunerados, primeira atividade que a gente vai ter que encaixar, que são aquelas mais importantes, são as atividades dos tempos sagrados. No vídeo anterior eu expliquei que os tempos sagrados são aqueles tempos que a gente deve reservar para o nosso sono, para a nossa alimentação, para atividades que mantêm a nossa saúde física e mental e também para os relacionamentos com as pessoas que a gente ama. Segundo tipo de atividade que a gente vai ter aqui nas não remuneradas são as atividades cotidianas. Tudo que a gente tem que fazer para manter a nossa vida equilibrada, como por exemplo, limpar a casa, pagar conta, fazer supermercado, enfim, as atividades do dia a dia. Terceiro tipo de atividade que a gente vai ter nos tempos não remunerados são as atividades das nossas metas pessoais. Lembram que lá no começo do ano a gente colocou algumas metas, algumas profissionais e algumas pessoais. Aqui a gente vai encaixar todas as nossas tarefas que vão cumprir com as nossas metas pessoais. Uma coisa muito importante que as pessoas esquecem de encaixar nos tempos não remunerados são os tempos de trajeto, gente. A gente perde muito tempo fazendo o trajeto de um lugar para outro. E quando a gente desconsidera isso, a gente passa o dia afobado, porque se a gente subestima o tempo de trajeto, a gente vai estar o tempo todo correndo para chegar nos lugares que a gente precisa. O quinto tipo de atividade que a gente vai ter aqui são as atividades de lazer. São as últimas, mas não menos importantes, tá? Aqui nos tempos remunerados, a gente vai encaixar tudo aquilo que está relacionado ao nosso trabalho, a estudos, a outros projetos que você tenha, né? Projetos pessoais, voluntários, enfim, outros projetos que você considera que é um tempo remunerado. Lembrando que tempo remunerado é todo aquele que você dedica para acumular qualquer tipo de capital intelectual, monetário ou social. E o quarto tipo de atividade do tempo remunerado que a gente tem que encaixar são as nossas metas profissionais. Então, todas as metas lá do início do ano vão gerar algumas tarefas e elas vão ser encaixadas aqui também. E a última coisa que a gente tem que ter tempo aqui no tempo remunerado, gente, é para criar network, né? Então é você criar uma rede de pessoas que possam te ajudar ou te auxiliar no seu trabalho, nos seus projetos. O tempo de network é muito importante.
Feito isso, a gente pode entender aquilo que é importante, que é o que está na matriz. Tudo isso que está aqui, gente, é importante. Então, olhando aqui para a matriz, vai entrar aqui na atividades importantes e não urgentes, aquilo que mantém a nossa saúde física e mental, tudo aquilo que é projeto de longo prazo, que faz a diferença na sua vida, que vai colaborar para os teus planos, para as tuas metas. E aqui a gente vai ter tudo aquilo que te ajuda a ter uma vida equilibrada, que são as atividades cotidianas. Quando a gente olha para o quadrante e coloca as atividades importantes e urgentes, a gente vai ver que é urgente mesmo apenas duas coisas. Uma, tudo aquilo que tem hora marcada. Isso é urgente porque você não tem como mudar. Então você naquele dia vai ter que travar aquele horário para aquela atividade. E a segunda coisa que a gente deveria classificar como urgente são as emergências. Então vejam, gente, emergências a gente nunca sabe quando vai acontecer. É por isso que a gente deixa 20% do nosso tempo livre para a gente não se atrapalhar quando alguma emergência acontece. E 80% do nosso tempo tem que ficar focado em atividades importantes e não urgentes. Acontece que aqui no tempo urgente vai entrar uma terceira coisa, que é tudo aquilo que está atrasado. Ou seja, tudo aquilo que você não realizou aqui vai acabar passando para esse quadrante. A grande questão, gente, é que quando a gente gasta muito tempo aqui, a natural que a gente caia para este quadrante, que é o quadrante daquilo que é não importante e não urgente. O que é não importante e não urgente? Tudo aquilo que faz você procrastinar. Então, todas as atividades que você realiza de procrastinação, de fuga, está aqui neste quadrante, que é o quadrante não urgente e não importante. Este quadrante a gente precisa eliminar. A gente não pode deixar este quadrante tomar conta do nosso tempo, senão a gente prejudica muito este e este quadrante. Esse quadrante aqui a gente tem que agendar. Então é tudo aquilo que é importante para nós que a gente precisa colocar no nosso tempo. E aqui neste quadrante a gente precisa só resolver, porque aqui é tudo aquilo que é importante e urgente que tem que ser feito agora. Então não podemos fugir deste quadrante. E aí sobra um último quadrante, né? Que é o quadrante daquilo que é urgente e não importante. O que é urgente e que parece ser urgente, mas não é importante? Primeira coisa que a gente vai ter aqui são as interrupções. Quantas interrupções a gente tem no nosso dia, não é, gente? Então aqui é e-mail que você fica vendo a todo momento, é mensagem do WhatsApp que você fica respondendo, é rede social que fica piscando no teu celular, é o cafezinho durante o trabalho. Então essas interrupções, se a gente for mapear, elas tomam um baita tempo da nossa vida. A segunda coisa que vai estar aqui no urgente e não importante são os favores. Favores que você se comprometeu em fazer para outra pessoa. Então aqui eu diria para vocês que estão todas as coisas que você não soube dizer não. Tudo aquilo que você não conseguiu dizer não para alguém vai entrar nesse tempo aqui, que é um tempo que vai ser urgente porque você vai ter que fazer, mas não é importante porque não colabora nem com a tua saúde, nem com o teu projeto de longo prazo e nem com você manter uma vida equilibrada.
Gente, quando a gente consegue entender claramente como que a gente está dividindo e classificando o nosso tempo, a gente tem condições de passar para a próxima etapa, que é a etapa realmente de gerenciamento. É importante a gente entender que, veja, é muito difícil colocar tudo isso no nosso dia. É por isso que a gente faz um planner que é semanal e algumas pessoas fazem o planner mensal. Porque daí a gente consegue flexibilidade para encaixar tudo aquilo que é importante sem ficar desesperado em resolver tudo em um só dia. Semana que vem tem o terceiro vídeo dessa série, onde eu vou falar das ferramentas que a gente pode usar para gerenciar o nosso tempo. Ou seja, para a gente encaixar todas essas tarefas que a gente viu que são as tarefas importantes para a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para não perder o último capítulo da série Gestão do Tempo. Eu estou aqui todas as quartas falando com vocês de Soft Skills.